E aí, gatos e gatas? Claudinha na área para mais uma aulinha de português aqui no Aula D. Venham, estamos falando de pronomes e a gente já está aqui, ó, na nossa aula 8. Portanto, se você está chegando aí agora, dá um stop, volta para as outras, olha as outras, vem acompanhando direitinho para não chegar aqui viajando e depois assim, bah, não entendi nada do que a Claudinha falou, tá? Não façam isso, senão vocês vão se embolar. Mas vamos lá, gente, não esqueçam, aula de YouTube, Facebook e Instagram, tá? Deem uma olhada lá geral, se informem, vejam as outras aulas, gente, tem sempre um monte de aula bombando, tá? Não percam as informações. E agora, a gente continua vendo o emprego dos pronomes pessoais, só que agora a gente está vendo aqui, ó, o pronome o e o pronome a versus o pronome lhe. Ixi, Claudinha, esse lhe me confunde. Beleza, agora vai desconfundir. Ó, vamos dar uma olhada. Foi visto anteriormente que na função de complemento não devemos empregar os pronomes retos, certo? Eu, tu, ele. Mas sim os oblíquos. E a gente tem ali me, te, o, a, lhe. Opa, faltou uma vírgula aqui, ó. Arrumem aí. Encontramos na terceira pessoa as formas o, a, lhe na coluna dos pronomes oblíquos átonos. Ó, pronomes oblíquos átonos. Ó. Cadê? Não, aqui, ó. O, a, lhe. Fechou? Vejamos as diferenças. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que a ideia grandiosa e útil, a causa de minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Gente, não fiquem apavorados. Isso aqui é um fragmento do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ai, gente, o Cubas, isso aqui saiu com letra minúscula. É nome próprio, não pode. O Brás vai vir aqui mexer na minha perna na hora que eu estiver dormindo. Vamos dar uma olhada aqui, gente, ó. Nós temos aqui, ó. Vou expor-lhe. Julgue-o. Nós temos esses dois casos de pronome aqui. Feito? Feito. Vamos dar uma olhada, ó. A gente tem dois pronomes oblíquos. O lhe, que se refere ao substantivo leitor. Lhe. Vamos dar uma olhada? Morri. Ó, é possível que o leitor me não creia. Ou pode ser assim, é uma linguagem mais... Ela é uma linguagem mais rebuscada, né, gente? Mas a gente pode entender assim. É possível que o leitor não creia em mim, tá? Então, ó, vou expor-lhe. Vou expor ao leitor. Tudo bem? Muito bem. E aqui, ó. E o que substitui o substantivo caso. Ó. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si só. Não é julgue o leitor, julgue o caso. Então, para a gente evitar aqui a repetição dessa palavra, a gente tem ali o pronome. Entendido, gente? Ok. Vou apagar aqui e aí a gente segue. Tá? Isso é bem comum em prova de cobrarem de vocês aqui quem os termos estão se referindo, viu? Então, olha só, os dois termos designam a terceira pessoa do singular. No entanto, não se pode empregar um no lugar do outro. E por que isso? Vamos ver. Alguns pronomes oblíquos são complementos de objeto direto e outros de objeto indireto. Opa, Claudinha, deu nó. Objeto direto e objeto indireto, gente, é uma aula que tá lá no vídeo da professora Pamela, tá? Que tá trabalhando com a sintaxe com vocês. Mas vamos lá. A gente tem alguns verbos. Aqui eu tenho aqui, ó, verbo. E eu tenho aqui mais um complemento, tá? Então, olha só. Mas eu tenho alguns casos em que eu tenho verbo mais preposição mais complemento. Quando eu tenho esse caso de eu ter um verbo e eu preciso de um auxílio aqui no meio para ligar esse verbo com o meu complemento, eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu preciso de alguém fazendo esse meio campo. Quando eu tenho o verbo e o complemento direto, eu tenho o verbo transitivo direto, porque eu não tenho aqui, ó. Eu não tenho um elemento para fazer essa ligação. Nesses casos, eu costumo dar um exemplo, por exemplo, assim, imagina
a seguinte situação. A Nina é afim do Cadu. Só que a Nina não tem coragem de falar pro Cadu que é afim dela, afim dele. Muito bem, então a Nina vai chamar quem? Vai chamar a Carol para dar uma ajuda. A Carol fala lá pro Cadu que eu sou afim dele, vê lá se ele é afim de mim, né? Pra ver se vai rolar essa ligação, certo? Tudo isso é pra rolar uma ligação. Beleza, daí chega a Carol lá, faz os lados e consegue ser a conexão da Nina com o Cadu. Ah, tá, mas a Carol vai ficar ali, vai, ela é a preposição. No entanto, vamos pensar a seguinte situação, tá? A gente vai falar, deixa eu ver, do Zeca, que é afim, deixa eu ver, vocês querem a forma tradicional ou vocês querem forma descolada? Porque eu posso dar vários exemplos aqui. A gente pode falar do Zeca e do Lulu, tá? Aí o Zeca é afim do Lulu, só que o Zeca é bem resolvido, ele não precisa de ninguém para fazer o meio de campo. Chega assim, Lulu, tô afim de ti, tá afim de mim, tá? Rola direto. Então a diferença que a gente tem do verbo transitivo direto para o verbo transitivo direto é alguém para fazer os lados, tá? Então quando a gente tiver a necessidade de alguém para fazer os lados, para fazer essa conexão, a gente tem o verbo transitivo indireto. Precisamos do auxílio de um elemento, neste caso, preposição. Quando não, é direto, é papum, foi, não tem enrolação. Então aqui a gente já tem um entendimento disso. E quando a gente tem verbo transitivo direto, a gente tem objeto direto. Verbo transitivo indireto, a gente tem objeto indireto. Beleza, olha só, prestem atenção aqui, vou trocar a cor, ó. O, a, os, as, eles são OD. Quando a gente tem lhe ou lhes, a gente tem eles na função de objeto indireto, tá? Porque a gente vai ter ali uma estrutura um pouquinho diferente. E vamos ver aqui nos exemplos. Não cansa, fica aqui comigo. Olha só, o verbo, vamos ver aqui, ó. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Olha só, o verbo expor é transitivo direto e indireto. Quem expõe, expõe algo a alguém. Esse último complemento, a alguém, é considerado como objeto indireto. Veja que a gente tem aqui, ó, a alguém. Isso aqui não é artigo, gente, isso aqui é preposição. Então, ó, tem preposição, acionem, ó, acionem os alarmes de vocês. Preposição é sinal de objeto indireto. Então, ele é considerado um objeto indireto, pois é precedido de preposição. Se esse termo for substituído por um pronome oblíquo, a escolha deverá ser pela forma lhe, nunca o o. O é o objeto direto. Mas, ó, julgue-o por si mesmo. Julgue o caso. Eu tenho ali uma situação que eu preciso da Carol para fazer o meio de campo entre a Nina e o Cadu? Não, aqui eu tenho o quê? O Zeca e o Lulu direto. Tá, gente? Ó, então, como a gente tem aqui o julgue-o como um transitivo direto, quem julga, julga algo. O complemento do verbo não pode, não vai ter a preposição, não tem Carol nessa jogada. Logo, se trata de um objeto direto. Quando pronominalizado, essa palavra para enrolar a língua, né? Esse termo deve ser substituído pelo o ou pelo a e nunca pelo lhe, tá? Então, a gente tem ali um objeto direto. Por isso que a gente não pode usar sempre o mesmo. A gente tem que ver qual é a solicitação do meu verbo. Que verbo é esse? Ele é um verbo que solicita complemento de maneira direta, de maneira indireta. É o verbo que vai determinar, gente. Não tem outra forma, tá? Via de regra, isso vem exposto no nosso texto. Então, é só a gente conseguir fazer uma identificação. Quem expõe, expõe algo, que é o caso, a alguém, que é o leitor, tá? Então, fica assim. Vou expor a João sumariamente o caso. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Ó, temos aqui, né, a parte mais clara para vocês entenderem. Ó, julgue João por si mesmo. Julgue-o por si mesmo. Entendido, gente? Ó, vamos dar mais uma olhada aqui, ó, nos nossos retos, nos nossos
nos nossos oblíquos. Então, a gente tem aqui reto na função de sujeito. A gente está vendo aqui só os oblíquos. E aí, a gente tem a função, tem uns que vão ser objeto direto, os que vão ser objeto indireto. Terceira pessoa, o, a, lhe. O, a é para quê? Objeto direto, lhe para objeto indireto. Feito, gente? Então, tá, nós ficamos nessa aulinha por aqui. E aí, aguardem, porque a gente já tem a sequência dessa aula, tá? Continue estudando, não cansa, não desiste. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.